Salve, salve líder! Bora falar mais uma vez aqui, mais um conteúdo sobre liderança. E hoje eu vou fazer uma analogia, criar algumas analogias e nós vamos falar sobre contratações e demissões, sobre pessoas. Afinal de contas, não importa o que você faça, não importa a empresa, ou não importa o setor que você lidera, o teu negócio é gente. Eu vou compartilhar a tela aqui com você, para você poder ir acompanhando, fazendo as suas anotações aí do outro lado, tirando as suas conclusões, as suas percepções, anotando os pontos que mais chamarem atenção e que mais fizerem sentido. Então eu vou colocar aqui na tela para você ir acompanhando junto comigo. O tema de hoje, antes de nós falarmos do conteúdo e do nosso tema, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, se inscreve. Tem conteúdos não só de liderança, mas também de vendas, de empreendedorismo e de saúde mental também. Líder. Tudo é gente e gente é tudo, independente do processo que você faça. 22 anos atrás, eu fui numa palestra do Eduardo Teva em Tapes, no Rio Grande do Sul, lá no sul do estado. E ao final da palestra eu tive a oportunidade de conversar com ele 2 minutinhos. E ele me falou algo que nunca mais saiu da minha cabeça. Não importa o que você faça, se você for bom em gente, você vai ser bom em qualquer coisa. E desde então, eu tenho trabalhado diariamente, estudado diariamente para entender cada vez mais sobre o comportamento humano, sobre o meu próprio comportamento, sobre as minhas próprias emoções e das outras pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Quando a gente fala de liderança e quando a gente fala de pessoas, nós estamos falando do maior problema da humanidade. O maior problema de qualquer líder hoje são as pessoas. O maior problema de qualquer empresário hoje são pessoas. Nós estamos falando de pessoas. Então, se o maior problema deixa eu liderar esse problema para que esse problema não me lidere. Essa é a regra. Como líder, eu preciso estar sempre estudando sobre pessoas. Não importa o setor, não importa o que você faça, o teu negócio é gente. E o papel de um líder não é controlar, é cuidar, é desenvolver, é inspirar. Os melhores líderes que eu conheci na minha vida, eles eram um exemplo, eles lideravam pelo exemplo. E quando eu falo lideravam pelo exemplo, não é que eles faziam tudo para os seus funcionários, mas eles eram um exemplo de comportamento, eles eram um exemplo de horário, eles eram um exemplo de responsabilidade, eles eram um exemplo de execução, eles eram um exemplo de comportamento na vida pessoal, na vida profissional. E assim eram admirados por seus liderados. As pessoas que trabalham com você, elas trabalham por 3 motivos. Elas trabalham com você por 3 motivos. Qualquer pessoa hoje no mercado, inclusive você está no mercado de trabalho, por esses 3 motivos. O primeiro é dinheiro, o segundo é reconhecimento e o terceiro é perspectiva. Quem entende esse jogo, entende muita coisa e constrói equipes de alta performance. Quem ignora, acaba trabalhando o dobro com resultados pela metade. Essa é a grande verdade. Dinheiro. As pessoas trabalham sim por dinheiro. Ninguém sai de casa dizendo, eu vou trabalhar lá na empresa com fulano de tal só porque eu amo o meu trabalho. Só porque, eu tenho um propósito. Não é só isso, as pessoas fazem o que fazem por dinheiro. Então, às vezes, você está liderando uma pessoa que ela acredita, não é que ela mereça, ela acredita que está ganhando menos do que deveria. E você precisa trabalhar essa situação. Como que você trabalha essa situação? Com comunicação objetiva, direta, clara, feedback. E tem gente que talvez esteja trabalhando com você e que ela ganha menos do que ela deveria ganhar. Ela acredita nisso e é real. Ela ganha menos do que ela deveria ganhar. E aí, como é que você lida com isso? Você precisa explicar para ela a situação da empresa, o posicionamento e tudo o que acontece à sua volta para que essa pessoa não fique se sentindo desvalorizada. E é óbvio que se realmente ela estiver se sentindo desvalorizada e ela receber uma proposta melhor de um outro lugar, ela vai ir para esse lugar. Não tem como você evitar isso. É impossível você evitar isso. O nosso negócio é gente. E o líder que entende de pessoas, entende de resultados. Quero trazer mais 4 pontos aqui para você. Eu falei de dinheiro e eu vou conectar os outros 2 que eu não mencionei aqui conforme eu for andando aqui na nossa aula de hoje. O colaborador, ele não produz por nada, ele produz por aquilo que ele acredita. Então, ele acredita, acima de tudo, que é dinheiro. Que ele faz, nós saímos de casa, e vamos deixar de ser hipócrita, eu e você. Saímos de casa para fazer o que nós fizemos todos os dias para botar dinheiro no bolso. Nós temos que gostar, nós temos que amar, tem que ter um propósito sim, mas também para colocar dinheiro no bolso. Eu costumo dizer que não há propósito que resista a uma conta bancária zerada por muito tempo. Então nós precisamos sim colocar dinheiro no bolso. E o nosso funcionário também faz por isso. E ele, e nós como líderes precisamos trabalhar ele para que ele entenda que isso que ele está fazendo também é para levar o sustento para a família dele. E não é a pior coisa do mundo, não é o inferno na terra trabalhar. E aí nós vamos entrar no segundo ponto, que vem de acordo com o segundo motivo pelos quais as pessoas trabalham com você, reconhecimento. Então, as pessoas ficam em empresas onde se sentem vistas, onde se sentem valorizadas. Não em empresas onde elas são apenas um número. As pessoas gostam Nós somos todos egocêntricos, todo ser humano tem um ego gigante. Nós somos egocêntricos e como egocêntricos somos ótimos egoístas. Nós adoramos um reconhecimento, um bajulo. A gente não gosta de se sentir o Gasparzinho. O que eu mais encontrei na minha jornada nesses últimos anos, desenvolvendo pessoas, são líderes que tratam seus funcionários como se fosse o Gasparzinho. São colaboradores que são o Gasparzinho ali no processo. Ou só aparecem na hora de levar uma mijada. Ou a gente só visualiza eles na hora de dar uma mijada.
Por mais inútil que seja um ser humano, ele tem coisas a serem reconhecidas. Ele tem pontos, tem ações, às vezes, que podem ser reconhecidas. E chamar a pessoa para dar um feedback, para conversar com ela, é mostrar para ela que você se importa com ela, que ela está sendo vista dentro do processo. O líder precisa também ser o espelho do time. Como eu já mencionei antes, você precisa ser exemplo. Lidar com coerência com as pessoas. Elas não são suas escravas. As pessoas que trabalham contigo não são suas escravas, elas são seus colegas de trabalho. Você só tem uma condição acima, um nível acima, porque você desenvolveu uma consciência diferenciada sobre tudo que acontece à sua volta e assumiu responsabilidades diferentes. Não deixe as pessoas se sentirem apenas como um número. E aqui eu quero fazer uma analogia sobre pessoas entrando na contratação. As pessoas muito me perguntam isso no dia a dia, a gente pode fazer uma série de análises, inclusive a gente pode usar o sistema DISC. Dentro aqui do canal do YouTube eu tenho um curso liberado aqui também, que ajuda a identificar o perfil de uma pessoa pelo formato do rosto, que você pode estudar aqui também para facilitar na hora da contratação. Você pode usar algumas ferramentas, mas nenhuma delas é garantia de que você vai acertar. Então, você pode buscar a pessoa, você pode trabalhar, você pode se dedicar para buscar uma pessoa o mais assertivo possível. Mas a analogia que eu faço aqui é, toda vez que você coloca uma pessoa dentro da sua empresa, é como se você estivesse plantando uma mudinha de planta. Eu vou usar aqui a nogueira porque eu já vou relacionar a uma outra situação ali na frente. Mas toda vez que você contrata uma pessoa, é como se você estivesse plantando uma muda, uma nogueira. Você vai plantar 1000 mudas e por mais bem que você cuide, nem todas vão florescer, nem todas vão crescer, nem todas vão se desenvolver e vão produzir frutos. Algumas vão morrer no caminho. Algumas vezes a formiga vai comer, algumas vezes vai faltar água, ela vai secar. Às vezes pela própria planta, pela própria formação dela, ela não resiste a uma determinada situação do tempo e morre. Quando você contratar pessoas, isso também acontece dentro do negócio. Nem todas vão vingar. Algumas acontecerão alguns problemas no processo. E isso faz parte, nem todas viram árvores, nem toda contratação vai ser uma experiência maravilhosa. Contratar bem é observar a raiz, é cuidar. Quando você traz para dentro de uma empresa, não é simplesmente largar ali e se vira. Porque se você pegar 1000 mudas de nogueira e simplesmente largar no chão e dizer, que se dane agora, talvez nenhuma delas pegue. Se você plantar direitinho, colocar ali, algumas delas, se você não continuar olhando, vão morrer. Isso é normal, e com as pessoas acontece a mesma coisa. Contratar bem é observar, é analisar, e depois que essa pessoa está dentro da empresa, é cuidar, é treinar, é desenvolver, é dar feedback, é corrigir. Assim como você cuida de uma planta. Então não dá pra gente se iludir, tem uma grande inverdade, quase uma utopia no mercado. Tem que contratar pessoas prontas. São pouquíssimas as pessoas prontas que você vai encontrar no mercado. E essas pessoas prontas, elas ganham muito bem. O que acontece é que muitas vezes nós, como líderes ou como gestores, nós queremos contratar pessoas que valem 5 mil pagando 2 mil reais. A gente não vai conseguir esses talentos aí no dia a dia. Nós não vamos conseguir essas pessoas. Então, eu vou contratar algumas pessoas e eu preciso cuidar delas. Um bom líder tem esse cuidado desde a raiz. Então, trouxe para dentro da tua empresa, cuida dessas pessoas. Cuida dessas pessoas. Rega, desenvolve, trabalha ela, dá atenção, cuida para ver se ela está se adaptando àquele ambiente, vê quando você precisa regar, vê quando você precisa instruir, informar, comunicar, como você pode ajudar se essa pessoa tem problemas, tem dificuldades pessoais. E assim ela vai crescer forte e vai produzir. Quanto mais você cuida, mais rápido ela produz. Obviamente, algumas pessoas têm o seu tempo de produção, de produtividade, e você também tem que entender isso. Agora, se você já tem pessoas... vou passar aqui da atividade, né? Quem são as mudas? Se você tem pessoas na tua equipe que precisam ser cuidadas, que precisam ser trabalhadas, quem são essas mudas do teu time? Quem são as pessoas que você como líder tem na sua equipe que você precisa cuidar? E quais são aquelas que já estão prontas para dar frutos? Que já estão prontas para produzirem? Que você já não precisa mais dedicar tanto tempo. Agora você colhe mais os frutos. Mas entenda que mesmo essas plantas prontas, elas exigem um certo cuidado. Você precisa cuidar. E agora, vamos falar de quem você já tem e produz e que às vezes tem bastante tempo na sua equipe. Vamos falar agora de demitir, vamos falar agora de uma recorrência que eu encontro no meu dia a dia, que às vezes são pessoas que estão na nossa equipe há muitos anos, nós estamos presos a ela, nós ficamos presos mentalmente, emocionalmente a essas pessoas e condicionamos um determinado resultado a essas pessoas. Eu vou trazer um exemplo para você. Lá na casa do meu sogro, você tem 2 fotos aí na tua imagem, na tela. Você tem 2 fotos, são da mesma nogueira, que é no pátio da casa do meu sogro. Na imagem que você vê ali com ela podada, você pode ver o tamanho dos galhos, né? O tamanho dos galhos que tinha aí. E você pode ver também que tudo ao redor dela está fechado. Ela tem a casa à esquerda, tem uma marcenaria à direita, não tem como chegar ali, o risco de você subir com uma motosserra e fazer uma poda normal é desafiadora. E esses galhos, eles estavam ameaçando, em dias de ventania, tanto a casa do meu sogro quanto a marcenaria ali do lado da casa dele. O
Chegou um dele, enrolou por anos e anos e anos, né? Pensou, analisou por 3, 4, 5 anos o que ele faria com essa nogueira, se ele derrubaria ou se ele podaria. Como ela produz bastante, né, é muito bom você ter ali nozes em casa, ele optou por podar. Mas ele teve que fazer um investimento um pouco elevado, porque um caminhão, um braço, né, com um muque, na verdade um braço ali de extensão, teve que estacionar ali do lado de fora, esticar esse braço até aquela distância lá dentro, que dá mais ou menos uns 10, 15 metros. Obviamente o investimento pro trabalho de 1 hora, de um braço desse, de um caminhão com um braço desses, não é nada barato. Mas, mesmo assim, ele fez a poda desses galhos. E à direita, você vê a imagem com, depois de um tempo ali, depois de um ano e meio, você consegue perceber que já não dá mais para ver aqueles galhos grossos que tinha ali, porque vários galhos menores surgiram, apareceram. É óbvio que quando ele podou essa nogueira, no primeiro ano, no ano seguinte de produção, a produção caiu absurdamente. Absurdamente. Mas, depois de um ano e meio já na segunda produção, no segundo ano de produção, depois da poda, essa nogueira produziu como nunca. Produziu como jamais havia produzido, uma quantidade de nozes como jamais havia produzido. Por quê? Porque meu sogro fez um investimento e teve a coragem de ir ali, cortar aqueles galhos que já estavam ameaçando e consumindo a energia da planta, e assim, novos, menores e mais consistentes e produtivos galhos surgiram. A mesma coisa acontece dentro das empresas. Eu estou te contando essa história, fazendo essa analogia, para que a gente tire alguns aprendizados aqui. Às vezes demitir não é castigar alguém, não é correr riscos. É um cuidado necessário. É um cuidado como um todo, é uma necessidade. Quantas e quantas vezes nos últimos anos eu cheguei em empresas e o líder ou o gestor estava lá amarrado a uma pessoa que já estava lá há 15, 20, 30 anos com os conceitos, não queria mudar, aquela cabeça fechada, uma dureza, não tinha jeito de melhorar, não tinha jeito de mudar, ele estava lá preso. Não, mas porque está 20 anos comigo, se eu demitir, e agora? O que eu vou fazer? E aí perdendo pessoas, perdendo talentos a rodo do lado dela, de monte do lado dela, essa pessoa expelia talentos. Se colocava pessoas do lado para trabalhar, as pessoas iam embora. Por quê? Porque o líder ou o gestor tinha medo de mandar essa pessoa embora, tinha medo de tirar essa pessoa da equipe. Tinha medo. Por quê? Porque exige investimento. Assim como na imagem dessa nogueira aqui, exige investimento. Vai ter um custo para você demitir uma pessoa assim. Mas você pode ter certeza que alguns galhos novos irão surgir. E que você pode comprometer a produtividade e a rentabilidade por um tempo. Mas logo, logo, esses galhos menores se fortalecerão tanto e tua produtividade vai aumentar muito mais. E aí, assim como exemplo, e você pode ver nessa imagem aí na casa do meu sogro, você percebe que se coloca a cabeça no travesseiro para dormir de uma forma muito mais tranquila. Em dias de ventania, de temporal, não se tem o risco desse galho cair em cima da casa e acabar com a casa. A mesma coisa acontece na empresa. Se você ficar postergando essas pessoas, pode ser que num momento de turbulência, de dificuldade, essa pessoa te deixe na mão. E aí você não consegue, com essa preocupação, você não consegue dormir direito. Você tem esses desafios com a mão de obra. Você tem aí no seu dia a dia galhos velhos, antigos, que consomem energia, que consomem a tua planta, que é a tua empresa, que é o teu trabalho, e você precisa demitir. Você tem galhos novos, você tem pessoas novas com potencial que você pode cuidar, que você pode dar atenção e desenvolver. Leve esses aprendizados para você. Manter alguém que enfraquece o time custa mais do que cortar. Com o tempo, se você fizer um trabalho, um cálculo a longo prazo, você vai ver que custa muito caro manter gente que não se desenvolve. A perda é imediata, e ela vai existir, entenda. Quando você cortar alguém de tempo dentro do seu processo, ela vai gerar problemas, ela vai enfraquecer você, mas os novos talentos vão florescer. Líderes corajosos não têm prazer em cortar, não têm satisfação, mas têm consciência do porquê devem cortar. Olha só, o líder, olha essa frase aqui para finalizar esse bloco. O líder que não tem coragem de podar, vive tentando salvar o que já morreu. O líder que não tem coragem de podar, vive tentando salvar o que já morreu. É insano como é real isso no dia a dia das empresas. O papel do líder é o crescimento. Cuidado de gente é o trabalho mais nobre, mas é o mais difícil. É o trabalho mais nobre, mas mais difícil. Você não forma pessoas pelo cargo, mas pela convivência. Você não forma um bom gestor financeiro só porque ele é um bom gestor financeiro. Você forma e tem um bom líder pela convivência, pelo ambiente que você construiu. As 3 moedas da liderança hoje são o tempo, exemplo e o feedback. Dê tempo às coisas, dê exemplo. Quanto você cuida, assim como uma mudinha de nogueira. Porque essa nogueira gigante que eu te mostrei lá na casa do meu sogro, essa planta enorme, ela também foi uma mudinha pequenininha um dia. Com o tempo, ela cresceu. Ela se tornou extremamente produtiva. Ela precisou ser podada, ela precisou ser trabalhada. E aí você dá o exemplo. E aí você dá feedback para as pessoas. Agora, a tarefa, quando você sair dessa aula, saia dessa aula e escolha uma pessoa para desenvolver. Qual é a pessoa da sua equipe que você precisa desenvolver?
uma atitude para cortar. Não uma pessoa para cortar, mas uma atitude. Qual é a atitude sua que talvez você precise cortar? Ou talvez qual é a atitude de alguém da sua equipe? Qual é a nogueira que você precisa podar um galho para que ela seja mais produtiva? E um reconhecimento para entregar. Quem você vai reconhecer? O que atitude de alguém você vai reconhecer? E talvez você tenha isso na mesma pessoa. Essa pessoa vai ser a que você vai desenvolver. Essa pessoa é uma atitude que você vai cortar e essa pessoa é uma que você vai dar o reconhecimento. Faça esse exercício, não só agora. Coloque isso na rotina do seu dia a dia, como um hábito. Negócio nenhum cresce sozinho. Crescem pessoas. E quando as pessoas crescem, os negócios florescem. Porque, no fim das contas, o seu negócio é gente. E gente, quando é bem cuidada, dá fruto o ano inteiro e muito fruto. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.